Queridos irmãos, agora nós vamos dar sequência no vídeo 223 e também, questão 944, que nós vamos ter que fazer um esmiuçamento aqui daqueles, porque muitas pessoas elas lê e não separa o joio do trigo. Como se diz, o véu, não separa o véu da letra. E é aí que mora o probleminha. Não é falando mal, não. A pessoa não separa. E por ele não separar, ele sai achando que é o que os Espíritos disseram. Gente, Jesus há 2000 anos atrás, reunido com os apóstolos, ele disse mais ou menos assim: a vocês eu digo de uma forma, a eles eu digo de outra forma. Nível evolutivo. Os apóstolos eram mais evoluídos que a humanidade daquela época. Por isso compreendia nosso Senhor Jesus Cristo, o quais nosso Senhor Jesus Cristo pouco falava com eles através de parábolas. Quando Jesus falava por parábolas, eles a anotavam, mas não para que aquelas parábolas servissem a eles, e sim à humanidade. Olha só para você ver. Começa pela pergunta de 944. Tem o homem o direito de dispor da sua vida? Quer dizer assim, tem o homem o direito de tirar a sua vida física, Suicidar. Tem o homem o direito de tirar a sua vida física? Pergunta, Resposta: não. Só Deus assiste esse direito. Isso não é verdade. Aí você pode me dizer assim, então os espíritos erraram? Não, gente, tá certo. Nós é que temos que separar o joio do trigo. E quem sempre achou que tá certo, comeu gato por lebre e não aprendeu nada. Presta atenção. Não. Só Deus assiste esse direito. Presta atenção numa coisa. Deus não interfere nem na reencarnação e nem na desencarnação. Ele não interfere. Deus é incondicional. É usado Deus numa forma de generalização. Você está entendendo? Para ficar mais fácil. Mas nós que temos conhecimento da doutrina dos Espíritos, a lei de causa e efeito, ação e reação, nós temos que raciocinar que Deus, Ele não tira a vida de ninguém. A vida física, ela se esvai. Física. De acordo com a programação reencarnatória, de acordo com o fluido vital, você entendeu? Conforme vai se esvaindo com o passar dos anos, de acordo com a programação reencarnatória, porque na programação reencarnatória é inserido ali
Fluido vital correspondente a 60 anos. Então, durante 60 anos, o seu corpo físico, ele vai te suportar. Ele não vai entrar num estado de degeneração. Mas quando vai aproximando-se os 60 anos, lá pelos 59 anos, a pessoa começa a se enfermar. Quando é um processo natural. Por que vai se enfermando? Porque vai acabando aquele fluido vital e o organismo, tanto espiritual quanto físico, vai perdendo a imunologia. Até que, como uma vela, sabe quando você acende uma vela? E que quando de repente você olha se a vela está terminando e que você olha ali tá aquela luzinha assim bruxulenta dela assim apagando devagarinho, de repente ela puf. É assim que acontece. É o fluido vital, as energias vitais. Não é Deus quem tira a vida física de ninguém. O suicida, ele é que infringe as leis de Deus e antecede o seu retorno à erraticidade. Por isso, ele sofre as consequências. Mas não é nem Deus quem tira o suicida do corpo físico. Como não é Deus quem tira a vida da pessoa com câncer, com Covid, com pneumonia e com outro tipo de doença, né? Infarto, AVC. Não é Deus quem tira. É um processo natural na evolução que Deus não participa e Deus não pode participar. Esse é um processo tão natural, mas tão natural, que ele se torna até insignificante perante Deus. Sendo que Deus tem lá seus ministros, tem lá arquitetos siderais, que se responsabilizam por todos esses processos. Agora, por que Deus é que vai vir e que cabe? Não, só a Deus assiste esse direito. Os espíritos estão certos aqui, mas nós temos que fazer esse comentário esmiuçar dessa forma. Porque se você acreditou só Deus assiste esse jeito e pronto, você fechou o livro, você comeu o gato por lé, meu bem. Você não aprendeu nada até agora. Continuando. O suicídio voluntário importa numa transgressão dessa lei. O suicídio voluntário importa numa transgressão dessa lei. Aí, Kardec ficou meio intrigado com essa frase. Voluntário? Suicídio voluntário? Ué. Kardec ficou intrigado e fez a pergunta aos bons espíritos novamente. Não é sempre voluntário o suicídio?
Ué, não tem alguma coisa errada aí, não, bons espíritos? Não é sempre voluntário o suicídio? Aí os bons espíritos respondem outra coisa aqui que a gente tem que analisar. Ó, resposta. O louco que se mata não sabe o que faz. Gente, nós temos que separar o joio do trigo nisso aqui, porque isso aqui não é relativo. Isso não é relativo. Aliás, isso aqui é relativo, aliás. Por que que é relativo? Porque senão daí a pouco nós vamos passar a entender que todos suicidas são voluntários e que todos suicidas são loucos que se matam, né? Sem saber o que faz. E pelo contrário, uns 85% dos que se matam sabem sim o que estão fazendo. Pode discordar quem quiser, mas perante o que eu tenho presenciado na espiritualidade, a realidade é outra. 85%, olha lá se não for 90%, viu? Ele sabe o que faz. Um pai de família mesmo, no Nordeste, passando fome, vendo seus filhos passar fome, não tinham preá para comer. Porque lá eles comem preá, eles comem teiu, né? Não tinha nada para comer e vendo os filhos passar fome. O que ele fez? Ele disse para a mulher: eu vou me matar. Ele não estava louco, não. Estava lhe faltando naquele momento ali bom senso, prudência, para entender que ele, cometendo aquele ato, ele ia complicar a evolução dele, ia complicar mais a situação da família dele. Por isso, ele, de alguma forma, ele estava sendo egoísta, querendo sair da fogueira e deixar os outros na fogueira. Então, uma pessoa dessa não sabe o que está fazendo. E ele pega a cartucheira, pum, na cabeça e se mata na frente dos filhos. Isso são uns 20 anos atrás. Então, nem todos aqueles que se suicidam são loucos. Agora, é preciso dizer que esses 90% que se suicidam e que não são loucos, eles se suicidam por algum motivo de vaidade. Por exemplo, um amigo meu se suicidou porque era muito rico e veio um deságio e veio a falência da noite para o dia. Dormiu rico, acordou pobre. Não aguentou a vergonha da sociedade, pulou do 9º andar do prédio onde ele morava. Então isso não é loucura. Isso aí é vaidade. Isso aí é orgulho. Ah, mas que leva a pessoa a um estado de loucura. A um estado de loucura é uma coisa. Você que nasce isento de loucuras crônicas e que comete uma atrocidade dessa é uma coisa. Agora, loucura crônica é aquele que já nasce
com transtorno neurológico irreversível, tá bom? Nasce com transtornos neurológicos, psiquiátricos irreversível e que desde criança são mantidos em hospitais que comportam esse nível de seres para tratamento. Até que um dia, onde nada acontece por acaso, é óbvio que nada acontece por acaso, tudo tem um motivo. Alguns obsessores daquele irmão pode levá-lo a um estado de inconsciência, a amarrar uma corda no pescoço e vir a se suicidar. E vinha cometer o crime. Mesmo assim, você entendeu? O louco que se mata não sabe o que faz. Ele não sabe o que faz. Mas isso não o isenta de, em próximas existências, nascer carregando certos tipos de sequela, não como castigo, mas sim como prova e expiação para que ele aprenda na lucidez a valorizar a vida naquele momento, a qual, quando lúcido em existências passadas, ele desrespeitou os desígnios do Pai, por isso entrou naquele quadro de alucinação crônica, de loucura crônica. Então, pelo fato dele ter entrado no quadro crônico, ele responde. Ele responde porque ele teve que cometer algo gravíssimo para entrar no quadro. Agora ele vai ficar sem responder perante a contabilidade divina? Ele vai sair isento? Gente, justiça divina não é igual a justiça da terra, não. Por isso que a pessoa tem que pensar muito bem antes de fazer, de pisar na contramão, você entendeu? Não é assim, não. O fato dele ter vivido 50, 60 anos ali, naquela loucura crônica, ele responde nas próximas existências, por existências passadas, ele ter infringido as leis e entrado naquele quadro crônico, e mesmo assim, no estado crônico, os obsessores ter levado ele a emancipar-se do corpo físico, onde ele traz para o corpo físico as sequelas do ato que cometeu. Não tão grave, tanto quanto um consciente, mas ele traz para o corpo físico algumas deficiências, sim. Que se deve pensar do suicídio que tem como causa o desgosto da vida? Que se deve pensar? Pergunta 945. Que se deve pensar do suicídio que tem como causa o desgosto da vida? A pessoa se desgostou da vida. Eu não vejo mais graça nessa vida.
e eu vou me matar. Pronto. Resposta dos bons espíritos: insensatos. Por que não trabalhavam? A existência não lhes teria sido tão pesada. Agora, essa resposta também aqui é relativa. Nós temos que ficar atento. Porque a frase insensatos, ela é mais que justa aqui nessa resposta. Mas o restante, por que não trabalhavam? Isso é relativo. Porque e se o indivíduo fosse um cadeirante ou um acamado? Você entendeu? Fosse uma pessoa assim, totalmente desprovidas de movimento das pernas e dos braços, e por isso ele se desgostou da vida. Faltou-lhe humildade, aceitação, resignação, paciência, lhe faltou tudo. Agora, porque não trabalhavam, a existência não lhes teria sido tão pesada. Então, se ele tivesse trabalhado, a existência não teria sido tão pesada. Agora, mediante a certos transtornos, mediante a certas anomalias, mesmo o psiquiatra ali dizendo para o paciente: não faça isso, não faça isso, não faça isso, mesmo mediante orientações, ele ainda comete. Agora imagine uma pessoa sem orientação de um psiquiatra, uma orientação da família, uma orientação das áreas governamentais, né? Da assistência médica. Porque tem casos que de repente a gente ouve dizer assim: fulano suicidou. O quê? Ué, mas fulano? O que aconteceu? Ninguém sabe. É uma coisa muito particular. É falta de Deus? Não é falta de Deus. É falta de fé? Não é falta de fé. Ninguém tem condições moral para poder julgar um ou outro. Ninguém tem condições moral para julgar esse outro. Só ele e Deus e Jesus e os bons espíritos é que sabia naquele momento o que estava sentindo. Então, ele pode ser considerado pela humanidade um covarde. Que eu não admito, eu não aceito essa frase covarde. Porque quem se suicida não é covarde. Não é apologia ao suicídio, não. Quem se suicida não é covarde. Você entendeu? Até porque nós não nos encontramos em condições morais para julgar se aquela pessoa é covarde ou não. Deus, Jesus e os bons espíritos e ele são os únicos que sabem. E covarde seria se ele não tivesse a oportunidade de retornar ao corpo físico para poder prestar conta de tudo que ele cometeu. Então, você vai encarnar mais milhões de vezes? Não existe covardia nisso aí. Existe um processo que para muitos pode parecer errado, mas existe um processo até natural perante aquele ato que ele cometeu, perante a providência divina. Pergunte a Nosso Senhor Jesus Cristo
o que ele tem a dizer com relação a um suicida. Se ele acha que a pessoa é um covarde ou não. Todos nós nos suicidamos todo dia e ninguém nos chama de covarde. Todo dia nós tomamos cerveja, nós comemos churrasco, nós falamos mal dos outros, nós usamos droga, nós prostituímos, nós pensamos mal das pessoas, nós desejamos a mulher do próximo, desejamos o marido da próxima. Nós vasculhamos a vida dos outros. Nós desgraçamos com tudo. E não aparece ninguém para dizer que nós somos covardes. Covardes somos nós. Que permanecemos no corpo físico, desgraçando com a vida dos outros. Ele foi covarde, capaz de assumir. Tanto é que cometeu. E nós que não somos capazes de cometer conosco, mas que somos capazes de cometer com os outros, através de nossas atitudes, dos nossos maus comportamentos. Vamos para o próximo vídeo.